Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula 7 do nosso curso de Administração Pública para Tribunais de Contas. Para hoje a gente reservou um tema que é de fundamental importância, que costuma aparecer muito em prova, aliás em provas de diferentes concursos e não só de Administração Pública para Tribunais de Contas, mas um conteúdo que aparece em praticamente qualquer prova em que haja, claro, Administração Pública, né? Ou outros temas como, por exemplo, Políticas Públicas, Gestão Governamental, e alguns itens semelhantes. Não é? Então a gente vai falar especificamente sobre indicadores de desempenho, a gente vai falar sobre tipos de avaliação, sobre a ideia de monitoramento e avaliação, e a gente vai falar sobre governança, governabilidade e a necessidade de coordenação das ações governamentais. Não é? Então a gente vai explorar esses temas ao longo dos 4 blocos, começando com esse primeiro. Vamos para a tela para a gente ganhar tempo, porque a aula é extensa, falando aí de indicadores de desempenho. Pois bem, vamos partir dessa definição aqui. O que ela diz para a gente? Olha, indicadores são instrumentos que permitem identificar e medir aspectos relacionados a um determinado conceito, fenômeno, problema ou resultado de processo ou programa. E aí o ponto principal, que está nesse segundo parágrafo, que acaba sintetizando toda a ideia. A principal finalidade é traduzir de uma forma mensurável aspectos da realidade, a fim de tornar operacional a sua observação e a avaliação. Então, o que a gente está dizendo, pessoal? Que o indicador ele é um recurso metodológico que a gente utiliza para descrever a realidade de uma forma mais precisa. Por exemplo, uma coisa é você dizer que uma pessoa é alta, outra coisa é você dizer que ela mede 2 metros. Quando você usa o indicador, que é a altura da pessoa, faz a medição e diz que são 2 metros de altura, então você está dando um indicador objetivo. E você tira aquela imprecisão de você dizer que a pessoa é alta, porque isso varia de impressão, não é? Dependendo da pessoa, dependendo inclusive da altura da pessoa e de com quem ela convive ao longo do tempo, ao longo da sua vida. Não é? Então, sempre essa vai ser a ideia, utilizar indicadores para descrever de forma mais precisa a realidade. Por exemplo, alguém diz, olha, a violência está muito alta, mas você tem indicadores para dizer isso, não é? Ou seja, você tem indicadores para tirar isso desse questionamento subjetivo, o que é alto para um, o que é alto para o outro. Você pode dizer que morrem, sei lá, quase 60 mil pessoas no Brasil a cada ano por homicídio. Não é? A estatística está acima de 50 mil para 2014. Então, a gente está falando do indicador que serve para mostrar que aquele problema existe, qual é a dimensão daquele problema e, portanto, orientar a tomada de decisão em relação àquele problema. Então, a gente sempre vai fazer essa associação, ou seja, indicador como um recurso metodológico que você pode utilizar para descrever de uma forma mais precisa a realidade. E essa realidade pode ser a realidade social que existe ou a realidade construída pela ação de um governo, por exemplo, por meio de um programa, de uma política pública. Então, voltando para a tela para a gente explorar alguns desdobramentos dessa ideia dos indicadores. Pensando, por exemplo, numa ação de governo, os indicadores vão servir para mensurar quais foram os resultados alcançados e, portanto, vai me permitir gerir melhor o desempenho para gerar os resultados, vai servir para que eu possa atestar ou eventualmente não atestar o alcance dos objetivos dos programas e das políticas. De uma forma geral, vai me permitir trazer subsídios para uma análise crítica dos resultados e alimentar com isso o processo de tomada de decisão, contribuir para a melhoria contínua de planos, programas, processos e projetos, ou seja, os indicadores trazem informação e essa informação pode ser utilizada para melhoria dos planos, programas, processos e projetos, servem para facilitar o planejamento e, claro, o controle do desempenho e até para viabilizar a análise comparativa do desempenho em áreas ou ambientes semelhantes, ou seja, um programa que corre aqui, um programa que corre aqui, o mesmo programa em áreas diferentes, aqui eu tenho os indicadores aqui, atingidos aqui os indicadores aqui, e eu posso utilizá-los para comparar e verificar como é que está sendo o desempenho em cada uma dessas áreas, em cada um desses ambientes em que as políticas são realizadas. Não é? Então, são várias finalidades. E, além de ter esses objetivos, os indicadores têm alguns elementos, alguns componentes. E nessa tela e na seguinte, a gente dá uma ideia de quais são esses componentes. Então, claro, todo indicador precisa ter uma medida, não é? Que é uma grandeza que pode ser qualitativa ou quantitativa, que permite classificar as características, resultados
e consequências dos produtos, processos ou sistemas. E aí fica claro, né, pessoal, uma coisa que a gente tem que sempre lembrar: os indicadores não são necessariamente quantitativos. Você pode ter indicadores qualitativos, tanto para descrever fenômenos da realidade, quanto para avaliar, por exemplo, o resultado da ação de governo ou qual tem sido o desempenho alcançado em diferentes ações, em diferentes programas, em diferentes projetos. Né? Então lembrar sempre que, embora a gente goste, realmente sejam muito úteis os indicadores quantitativos, em algumas circunstâncias os indicadores qualitativos são muito úteis, né? E preenchem uma lacuna de informação que não pode ser de natureza quantitativa. Voltando para cá, todo indicador tem que ter também uma fórmula, ou seja, um padrão matemático que expressa a forma de realização do cálculo. Por exemplo, vou pegar um exemplo simples, não é, pessoal? Todo ano a gente tem publicado a carga tributária. A carga tributária é a arrecadação, aliás, eu já ia dividindo aqui, fazendo a conta diferente, né? A carga tributária é a arrecadação de receitas dividido pelo PIB do país. Não é? Quando a gente diz que ele está em torno de 34%, a gente está querendo dizer que a arrecadação tributária de todos os entes políticos do Brasil, União, Estados e municípios, corresponde a cerca de 34% do PIB. Então, a fórmula de cálculo é essa, ou seja, você vai dividir a arrecadação pelo PIB. Não é? Simplesmente assim. Depois, é claro, né, você vai ter indicadores com fórmulas muito complexas, mas isso varia de indicador para indicador. Depois, todo indicador tem um índice, não é? Que é um número, ou seja, o valor que o indicador assume em um determinado momento. Não é? Qual é o valor que ele assume? Aqui no caso, 34%. Não é o valor que ele assume em um determinado instante. Depois, virando a tela, idealmente os indicadores têm padrões de comparação, que são índices arbitrários e aceitáveis para uma avaliação comparativa do padrão de cumprimento. Por exemplo, quando você diz que a carga tributária do Brasil é 34%, e você diz que a do Chile é 23%, e você diz que a da Dinamarca é 50%. Então são padrões de comparação, são arbitrários, você escolhe com o que você quer comparar, dependendo dos objetivos do programa, é claro, e isso serve para tomada de decisão. Depois meta, que é um índice, ou seja, também um número, mas orientado para o futuro, ou seja, um indicador em relação a um padrão de comparação a ser alcançado durante certo período. Por exemplo, quando a gente diz que a inflação, não é isso que tem estabelecido na meta do Brasil, tem que ser de 4,5%. Então essa é a meta, ou seja, esse índice que é a inflação, que procura mostrar como é que os preços estão aumentando ao longo do tempo aqui no Brasil. Você pega no caso do IPCA, o governo vai lá e diz, olha, tem que ser 4,5%. Então essa é uma meta estabelecida, no caso, para o período de um ano, né, de cada ano civil. Então, todos os indicadores vão ter esse conjunto de componentes e com isso eles vão poder auxiliar sempre a tomada de decisão. Um cuidado que a gente sempre tem que ter, e a gente sempre lembra isso, é que o indicador não propicia a decisão por si só. O que ele faz é qualificar a tomada de decisão. Então você tem lá um conjunto de finalidades e um conjunto de atributos ou componentes, como a gente viu, que permitem ao indicador informar ao agente que vai tomar decisão, seja ele um agente governamental, seja o cidadão na hora do voto, por exemplo, a tomar uma decisão mais informada, mas ele não substitui o decisor e não substitui a escolha em torno daqueles parâmetros ou daqueles números apontados pelos indicadores. Então, o indicador ele é um instrumento para descrever a realidade e, com isso, trazer informação de qualidade para que o processo decisório seja mais bem informado tecnicamente. Digo isso porque a decisão no âmbito da administração pública é, em regra, de natureza política, não no mau sentido, no bom sentido, de que representam as escolhas que são feitas e têm que ser feitas em nome da sociedade. Nós reagimos de forma diferente, nós na sociedade, a cada indicador, nós temos preferências diferentes. E para lidar com essas diferentes, as escolhas são feitas com base em algum tipo de processo político. E isso não é substituído pelo indicador. O que o indicador faz é garantir que o processo político seja bem informado tecnicamente, ok? Bom, alguns autores gostam de dizer que os indicadores têm basicamente duas grandes funções específicas, ou duas funções mais gerais. Vamos dar uma olhada nelas. Ou seja, nessa história de descrever a realidade, você poderia dizer que ele tem uma função essencialmente descritiva, mas dependendo da construção, ele pode ter um sentido valorativo também. Vamos dar uma olhada nisso. Então a função descritiva seria uma função de posicionamento, ou seja, você traz informação sobre uma determinada realidade empírica, sobre a situação social ou sobre a ação pública. Por exemplo, quando você diz que a quantidade de famílias em situação de pobreza ou a pessoas atendidas pelo SUS representa um número específico. Por exemplo, digamos que
as pessoas atendidas pelo SUS sejam 100 milhões de pessoas. Bom, esse é o indicador está descrevendo qual é o atendimento do SUS, 100 milhões de pessoas. Né? Isso seria uma função meramente descritiva, você não faz nenhum julgamento a partir disso ou só com isso. Mas alguns indicadores, dependendo da fórmula de construção, eles já poderiam ter alguma função valorativa ou avaliativa quando você agrega informação de juízo de valor a uma determinada situação, a fim de avaliar, como está no texto, olha só, a importância relativa de determinado problema ou verificar a adequação do desempenho de um programa. Por exemplo, quando você pega o número de pessoas atendidas pelo SUS em relação à demanda. Então, digamos que você diga que a demanda atendida seja só de 65%, digamos. Não é? E aí você está dizendo, olha, beleza, atendeu 100 milhões, beleza, então isso é uma descrição, mas quando eu digo que atendeu só 65%, eu estou dizendo que 35% da demanda acabou não sendo atendida e, portanto, posso ter um tipo de valoração em relação a essa situação. Ou seja, os dois representam basicamente os mesmos números, mas aqui eu pego o número absoluto e aqui eu pego o número em relação a um determinado parâmetro. Por exemplo, a demanda mais geral. Então, 100 milhões em relação à demanda mais geral representa 65% e, portanto, 35% das pessoas não têm o atendimento esperado. Não é? Então, daí essa história de que o indicador pode ter, embora ele tenha um sentido sempre geral de descrever, eventualmente ele pode acabar aportando alguma informação de valor, ou seja, alguma informação que traz algum julgamento embutido sobre o desempenho de alguma ação governamental, de alguma situação. Então, vamos lembrar dessas duas funções, a descritiva e a valorativa. Bom, como eu estava dizendo para vocês antes, a gente tem que tomar muito cuidado porque, embora os indicadores sejam extremamente importantes, extremamente úteis para a gestão, e de fato você tenha dificuldade de gerir sem indicadores, porque o indicador é o que permite você medir o que está acontecendo e a medição é importante para o gerenciamento, o fato é que a gente tem que tomar cuidado para não achar que o indicador resolve todos os problemas. Eles não são uma panaceia. E mais do que isso, eles têm limitações. Ou seja, o indicador ele serve para descrever a realidade, mas ele não é a realidade em si. E alguns fenômenos são fáceis de medir com o indicador, mas outros são muito complexos. Por exemplo, imagina que você queira dizer qual é o nível de desenvolvimento econômico e social de uma nação, de um país ou de um povo utilizando um indicador. Pensa como é difícil expressar as muitas variáveis que existem para dizer qual é o nosso nível de desenvolvimento socioeconômico. Né? Tanto que, frequentemente, o que você trabalha são indicadores que fazem aproximações. Então, alguns vão trabalhar, por exemplo, com a renda per capita, dizendo que essa medida da distribuição da riqueza ela é uma medida do desenvolvimento socioeconômico. Outros vão trabalhar com o índice de Gini, né? Querendo olhar o desenvolvimento pelo nível da desigualdade. O índice de Gini vai dizer quão desigual é uma nação, por exemplo, do ponto de vista da distribuição de renda, não é? Ou você pode olhar o IDH, por exemplo, que você tenta combinar renda, saúde e educação, 3 parâmetros ali, somando e extraindo dali um número, não é? Mas sempre é muito limitado, ou seja, o indicador sempre ele tenta reproduzir um dado fenômeno, mas quando o fenômeno é muito complexo, o indicador vai ter muita dificuldade em retratar aquilo de uma forma clara. Por isso que, frequentemente, você vai trabalhar com conjuntos ou cestas de indicadores para identificar diferentes fenômenos e comunicar de uma forma mais precisa o que acontece na realidade. Bom, e outro problema é a ideia de medir tudo, ou seja, a ideia de que você tem que ter um indicador para cada uma das coisas que você faz, para tudo que você faz em diferentes níveis. Isso é uma utopia e uma utopia indesejada, porque na prática, medir e controlar sempre tem custo. Vamos dar uma olhada nesses pequenos problemas ou nesses mitos associados aos indicadores. Usando aí como fonte um guia referencial para medição de desempenho e manual para construção de indicadores lá do Ministério do Planejamento. Então, cuidado com o mito que diz que você tem que medir tudo, não é verdade. Você tem que medir aquilo que é relevante, aquilo que é significativo, o que é útil, porque medir custa tempo e dinheiro. Então, primeira atenção. Segunda atenção, não existe a medição absoluta, no sentido de que não existe o indicador perfeito. Ou seja, não existe uma métrica exata, válida, confiável, simples, sensível, disponível e econômica aplicável a todos os casos. A melhor prática é trabalhar com aproximação a partir de dados já existentes, tentando criar indicadores que se aproximem ao máximo da realidade, sabendo que você nunca vai ter o indicador perfeito. Terceiro ponto, você nunca vai medir como um fim em si mesmo.
Ou seja, medir só faz sentido se você tiver algum tipo de gestão para ser feita com aquilo. Ou seja, aquilo vai alimentar um processo de monitoramento e avaliação para poder melhorar o desempenho. E por último, medir não depende da tecnologia. É claro que a tecnologia pode ajudar, mas o importante é primeiro conceber a sistemática de medição do desempenho e depois um sistema que será informatizado. Lembrando que o sistema não precisa ser perfeito. O mais importante é você ter um modelo de como você vai medir, indicadores selecionados para medir e a partir daí, na medida do possível, informatizar essa sistemática para garantir os resultados. Não é? Então, cuidado com os mitos, porque de uma forma geral, é claro, do nosso ponto de vista aqui, o mais importante é que eles podem aparecer em prova, não é? Então cuidado com esses aspectos, ok? Bom, vamos voltar. Agora a gente vai falar o seguinte, a gente vai falar sobre as propriedades que os indicadores devem ter. Por que isso é importante? Como a gente estava dizendo, é difícil você encontrar o indicador perfeito. E para você saber qual é o indicador mais adequado, o que você faz é desmembrar um conjunto de propriedades que o indicador deveria ter. A gente vai identificar aqui 3 propriedades que são propriedades absolutamente essenciais para o indicador. As outras propriedades são propriedades que a gente vai classificar como desejáveis. Então, as 3 primeiras propriedades essenciais. Sem elas, o indicador não serve para nada. Okay? Depois a gente vai pensar em outras que são desejáveis, ou seja, que são importantes, mas sem elas o indicador ainda assim ele é útil, ele sobrevive. Ele perde a sua força eventualmente, mas ainda assim ele sobrevive. Então vamos escolher aqui, aliás, vamos dar uma olhada aqui, antes de escolher qualquer indicador, pensar em quais são as propriedades que a gente tem que seguir. Primeira propriedade, pessoal, propriedade da validade. Olha só, validade, também chamada de representatividade, é a capacidade do indicador de representar com a maior proximidade possível aquele aspecto da realidade que você deseja medir ou eventualmente modificar. Ou seja, o indicador tem que ser significante ao que está sendo medido e preferencialmente ao longo do tempo. Por exemplo, qual indicador você vai utilizar para medir a qualidade do ensino? Não é? Por exemplo, é o IDEB ou é algum outro indicador que você vai construir para representar o fenômeno. Não é? Então, como a gente disse antes, para fenômenos simples até que é tranquilo, né? Se quiser saber a quantidade de estradas construídas ou número de acidentes numa rodovia, isso é mais tranquilo. Você tem indicadores muito simples que podem demonstrar aquilo. Mas para fenômenos complexos, por exemplo, a qualidade de ensino ou o nível de desenvolvimento do país, não é tão simples. Você vai trabalhar com indicadores e tem que lidar com vários fatores e tentar sintetizar isso no número. Ou seja, nem sempre você vai ter indicadores válidos e isso é essencial. Então volta para cá, o indicador tem que ser válido, tem que ser representativo. Segunda propriedade, o indicador tem que ser confiável. Ou seja, o indicador tem que ter origem em fontes confiáveis que utilizem metodologias reconhecidas e transparentes de coleta, processamento e divulgação. Todo ano no Brasil, por exemplo, se publica um mapa da violência. E as informações do mapa da violência vêm das secretarias estaduais, em boa parte das secretarias estaduais de segurança. E lá no mapa da violência ele classifica, não é? Quais são as secretarias que ele considera confiáveis e aquelas que ele tem dúvidas a respeito, que ele não considera confiáveis. Então a gente só utiliza o indicador se ele vier de fontes confiáveis. Então, além de válidas, os indicadores têm que ser confiáveis. E por último, a terceira propriedade essencial é a mensurabilidade, ou seja, tem que ser possível de medir. Não basta eu ter escolhido alguma coisa que seja absolutamente válida, ou seja, representativa, que seja confiável, se eu não tenho como medir no momento certo. Então, se eu preciso, por exemplo, de uma informação que dependa do censo agropecuário. O censo agropecuário foi realizado pela última vez em 2006, a próxima em 2016, ou seja, se eu preciso dela esse ano, ela não é mensurável. Esse indicador não serve para mim porque eu não tenho como medir o que está acontecendo hoje. Eu preciso realizar um censo e o censo só está previsto para 2016 se tudo correr bem. Então, tem que ver que algumas vezes você vai ter um indicador que parece ótimo, mas ele não é mensurável e, portanto, ele não serve para você. Então, essas 3 propriedades, lembra aí, essenciais. Agora a gente vai entrar em outro conjunto de propriedades. Vamos aqui para a tela, as propriedades desejáveis, com mais 2 aí. Você quer que o indicador seja sensível, ou seja, que tenha capacidade de refletir tempestivamente as mudanças decorrentes de intervenções realizadas. Ou seja, se o fenômeno tem uma curva assim, você quer que o indicador represente a mesma curva. Se ele for lento, ele pode demorar para reagir e reagir menos do que você queria, ou seja, ele é pouco sensível. Então, idealmente, aqui está a realidade, aqui está o indicador. Você gostaria que a curva do indicador acompanhasse
da maneira mais tempestiva possível e representando as variações quantitativas mais precisas possíveis em relação à realidade. Ou seja, você gostaria que ele fosse mais sensível, refletindo as mudanças que ocorrem. Outro ponto importante é a desagregabilidade, que é a capacidade do indicador de ser associado a diferentes territórios ou a diferentes grupos sociodemográficos. Por exemplo, não basta eu dizer que eu quero que o IDEB no Brasil para medir educação seja 6. Eu preciso saber, por exemplo, qual vai ser o IDEB do Nordeste, que certamente vai ser diferente do Sudeste. Então, desagregar significa poder olhar para diferentes grupos sociodemográficos e ver qual o valor que ele assume em cada uma dessas regiões. Não é? Então, essa vai ser a ideia desse caminho aí de desagregabilidade. Depois, mais propriedades desejáveis. Você quer que o seu indicador seja econômico. Econômico aqui significa apresentar uma boa relação custo-benefício. Ou seja, considerando o benefício que ele possa te trazer, ele não pode custar tanto assim. Essa é a ideia. E, idealmente, você quer que esse indicador seja estável, ou seja, que ele permaneça válido ao longo do tempo, permitindo que você construa séries históricas. Por exemplo, pessoal, vamos falar de um indicador que todo mundo conhece, que é a taxa de crescimento do PIB. Né? A gente sabe que a taxa de crescimento do PIB é algo que se acompanha todo ano para verificar como é que está evoluindo a economia de um país. E a fórmula de cálculo do PIB certamente é muito complexa, envolve um conjunto de dezenas de regras, de indicadores de contas nacionais que são processadas pelo IBGE para afirmar qual é o valor do PIB, de tudo que se produz internamente no Brasil ao longo de um ano, comparar com os anos anteriores e mostrar a taxa de crescimento. Esse é um ponto que tem sido muito discutido, muito debatido, porque esse ano, 2015, foi feita uma alteração na metodologia do cálculo do PIB no Brasil, se adequando, se aproximando a padrões internacionais que são recomendados pela ONU e outras organizações. Não é? Com essa reformulação, você mudou a fórmula de cálculo do PIB para agora, mas você também fez o recálculo dos anos anteriores. Então o IBGE foi lá e recalculou o PIB de 1995 para cá, ou seja, trazendo aí os últimos 20 anos, com o propósito de garantir comparabilidade na série, porque se eu meço o PIB de uma forma para 2014 e de uma forma diferente para 2013, vai ser difícil dizer qual é a minha taxa de crescimento, uma vez que eu utilizei metodologias diferentes. Então você calculou para agora e recalculou para trás para garantir que essa nova fórmula de cálculo seja válida e garanta a comparabilidade, que é esse sentido, volta aqui para a tela, de estabilidade, permitindo que você construa séries históricas e haja comparabilidade entre os dados. Depois, você quer que o indicador seja simples, ou seja, tão simples quanto possível para obter o dado, para construir, para manter, para comunicar, para entender, para ser percebido pelo público em geral. E, por fim, você quer que seu indicador seja auditável, que haja transparência, para que você possa verificar se aquele número está correto, se ele é verdadeiro, o que ele representa ou deixa de representar. Então, com isso, a gente completa o conjunto de propriedades. E aí, pessoal, vou ficar aqui para finalizar essas propriedades com a mensagem do Paulo Januzzi. Olha o que ele diz. Na prática, raramente o indicador apresenta todas essas características. Por isso, a seleção deve se basear numa avaliação crítica das propriedades, mas particularmente 3. O indicador tem que ser válido, tem que ser confiável e tem que ser mensurável. Então, 3 propriedades que são absolutamente essenciais, mais um conjunto de propriedades que são desejáveis. O indicador perfeito não existe, mas se ele atender essas 3 primeiras e algumas das de baixo, ele vai ser um indicador importante para gestão, seja pública, seja privada, gestão de processos, programas, projetos, etc. Ok? Bom, e aí para finalizar, as limitações dos indicadores. Indicadores são sempre representações imperfeitas. O que quer dizer isso, pessoal? Que o indicador é uma tentativa de representar a realidade, mas ele não é a realidade. E é claro, quem criou esse indicador, quem produziu, quem coletou os dados ou quem interpretou os dados, tem vieses, inclusive vieses ideológicos, que fazem com que você faça uma leitura específica, não é, um ponto de vista sobre a realidade que não representa toda a realidade. Então, lembrar sempre que os indicadores serão sempre representações imperfeitas. E, por último, a gente não esquecer que indicador e dimensão
da realidade não se confundem. Ou seja, o indicador não é a realidade. Ele tenta descrever a realidade, mas não é porque o indicador, por exemplo, assumiu um valor muito bom que a realidade necessariamente seja muito boa. Porque, como a gente viu, o indicador tem imperfeições. Então, o indicador é uma coisa, a realidade é outra, e você tem que tomar cuidado para separar essas duas coisas, ok? Bom, pessoal, agora a gente vai fazer uma coisa. A gente vai ver uma classificação clássica dos indicadores segundo as chamadas dimensões do desempenho. Certamente você já ouviu falar isso. Tem indicador de economicidade, indicador de eficiência, indicador de eficácia, indicador de efetividade. Então, para terminar esse primeiro bloco, a gente vai passar exatamente por isso. A gente vai mostrar aqui uma cadeia de valor e, utilizando essa cadeia de valor como base, a gente vai mostrar como os indicadores podem ser classificados segundo o tipo de dimensão do desempenho que você queira analisar. Você quer saber se você foi eficiente ou se você quer saber se você foi eficaz. São medidas diferentes e, portanto, existem indicadores diferentes para isso. Vamos dar uma olhada na tela. Então, imagino que essa cadeia de valor representa um programa de governo ou uma política pública. Uma política pública estabelece um conjunto de objetivos a serem alcançados. Para realizar esses objetivos, a administração pública, o governo e suas organizações vão precisar de recursos, que são chamados insumos. Esses insumos vão alimentar determinadas atividades, que a gente pode dizer que são os processos de trabalho, ou seja, as atividades logicamente encadeadas que vão consumir determinados insumos ou recursos e gerar produtos. E esses produtos vão ser entregues para a sociedade. Esses produtos, por sua vez, ou deles, decorrem outros resultados, que são chamados efeitos, não é que são efeitos mais imediatamente ligados aos produtos, ou aquilo que a gente chama de impactos, aquilo que normalmente é de longo prazo e que decorre daquele efeito. Então vamos dar um exemplo, pessoal. Imagina que a gente estivesse falando de um programa de construção de estradas, não é? Então, qual é o objetivo? O objetivo não é construir estrada, o objetivo é melhorar a ligação de uma cidade com outra cidade, de uma região com outra região, atrair investimentos, melhorar ali a infraestrutura, não é? E, no sentido último, trazer desenvolvimento para aquela região. Para isso, você vai consumindo determinada quantidade de insumos, não é? Pessoas que vão trabalhar, engenheiros fazendo projetos, operários trabalhando, o asfalto que você vai comprar, as máquinas que você vai mobilizar. Então, esses são os insumos que você vai consumir. Você vai realizar uma série de atividades, desde atividades administrativas como atividades operacionais, construindo de fato ou pavimentando aquela estrada. Você vai entregar como produto aquela estrada. Ou seja, a estrada vai ser entregue e esse é o produto que você espera dessa ação governamental. Mas lembrando que isso produz alguns resultados. Então, quando você entrega a estrada, você pode pensar em alguns efeitos mais imediatos. Então, por exemplo, você pode ter aumentado a segurança na ligação entre duas cidades, né, diminuído o tempo de transporte, né, diminuído, por exemplo, o índice de acidentes que ocorrem ali, diminuído o custo de frete de mercadorias e de transporte de pessoas entre duas regiões. Então, efeitos imediatos da pavimentação daquela estrada. Mas você pode ter efeitos mais duradouros. Né? Com esses efeitos mais imediatos, você pode ter outros impactos. Por exemplo, quando você pensa que aquilo pode atrair novos investimentos, esses investimentos podem gerar mais emprego, mais renda, eventualmente atrair desenvolvimento ou gerar desenvolvimento naquela região. Então, voltando para a tela, a gente tem que pensar sempre em todos esses elementos. Ou seja, os produtos geram outros resultados que são efeitos mais imediatos e impactos de mais longo prazo. Pensando isso, a relação entre essas coisas, a gente vai conseguir associar os nossos indicadores para cada um dos pontos. Então fica claro aqui que a economicidade ela está associada aos insumos, ou seja, uma ação vai ser econômica quando ela comprar os insumos a um bom preço, quando você realizar a despesa com modicidade. Então essa vai ser a economicidade. Você olha o quanto custou o seu insumo e verifica se dentro dos padrões de qualidade desejados você pagou um preço bom, fez a despesa pública de uma forma adequada. De outro lado, você tem a eficiência. A eficiência ela é associada às atividades, aos processos e relaciona insumos e produtos. Ou seja, você é eficiente quando você é muito capaz de transformar os insumos em produtos, quando você consegue produzir muito com pouco. Isso vai dar então a medida da sua eficiência. Quanto menos insumos você precisa para produzir o que você quer, mais eficiente você é. Não é? Então, perceba que a economicidade não olha o produto, ela só olha o custo do insumo.
A eficiência é que olha a relação entre produto e insumo, não é? Por isso que a gente vai dizer que ela mede uma relação custo-benefício ou uma relação entre o esforço e o que foi gerado, né? Depois a gente vai ter aqui embaixo a eficácia. Percebam que a eficácia está associada aos produtos. Ela quer saber se você entregou o produto que você tinha planejado nos seus objetivos, nas suas metas de produto. Então, naquele nosso exemplo, digamos que o seu objetivo fosse construir 100 km de estrada. Se você construiu 100 km de estrada, você foi eficaz, não é? Então, a eficácia olha se o produto foi entregue. Lembrando, pessoal, que sempre tem uma questão de qualidade, né? Quantidade e qualidade. 100 km de estrada na qualidade desejada. Se não for na qualidade desejada, a minha eficácia está comprometida. E, por último, a efetividade, que quer saber se os seus objetivos finais foram alcançados e você gerou os efeitos e impactos desejados. Se você diminuiu o custo do frete, se você aumentou a segurança, se você atraiu investimento, se você gerou emprego e renda e se você levou desenvolvimento para aquela região, não é? Então, essas são as 4 dimensões. Como isso é uma coisa que precisa ser assimilada, eu vou deixar essa explicação, vamos terminar o primeiro bloco, já que o tempo está acabando agora, e no segundo bloco a gente volta exatamente nesse ponto para eu mostrar para vocês algumas definições utilizadas para essas 4 dimensões no Manual de Auditoria Operacional do Tribunal de Contas da União. Até daqui a pouco.